Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, abrimos as feridas da história oficial para investigar seres que a ciência e a fé dogmática tentaram apagar de nossa memória coletiva por milênios. No Gênesis 6:4, lemos que havia gigantes na terra naqueles dias e também depois, sugerindo uma linhagem desafiadora. Por gerações, a narrativa oficial nos disse que a evolução humana foi um processo simples e linear, mas as evidências espalhadas pelo nosso planeta contam uma história diferente. Existem ecos de uma era esquecida, onde seres de proporções impossíveis caminhavam entre nossos ancestrais, deixando marcas indeléveis. Nossa jornada começa com textos antigos que muitos preferem ignorar, onde a palavra Nefilim surge como um aviso de uma era de hibridização e poder absoluto. No Gênesis, há um registro enigmático de que gigantes habitavam a terra, seres que eram o resultado de uma união proibida. Para preencher as lacunas que a Bíblia moderna deixou, precisamos recorrer ao livro de Enoque, um texto tão controverso que foi banido do cânone ocidental. Enoque descreve a descida de seres celestiais conhecidos como vigilantes, que abandonaram suas moradas eternas em busca de algo proibido na carne. Esses seres, os Grigori, não vieram como salvadores, mas como colonizadores da essência humana. Eles se reuniram no cume do Monte Hermon, firmando um pacto de sangue que selaria o destino da Terra. A partir desse momento, a pureza da linhagem humana seria contaminada por uma inteligência celestial rebelde. O Monte Hermon, cujo nome significa anátema ou maldição, tornou-se o portal de entrada para essa incursão genética. Os vigilantes trouxeram consigo conhecimentos que a humanidade ainda não tinha maturidade para usar, transformando uma sociedade primitiva em um campo de experimentação tecnológica e moral, acelerando nossa queda catastrófica. Da união proibida entre o divino e o mortal, nasceram os Nefilim. Eles eram anomalias biológicas de força devastadora e intelecto superior, mas com almas distorcidas. Relatos antigos sugerem estaturas que desafiam a física moderna, descrevendo seres que podiam alcançar até 9 metros de altura com facilidade. No início, os humanos os viam como heróis e semideuses, os homens de renome que inspirariam os mitos dos titãs e deuses do Olimpo. No entanto, a admiração rapidamente se transformou em desespero absoluto. A necessidade calórica desses gigantes era tão vasta que começaram a esgotar os recursos. Quando as plantações e o gado não eram mais suficientes para sustentá-los, os Nefilim voltaram sua fome insaciável contra a própria humanidade. Textos antigos descrevem um cenário de pesadelo, onde os gigantes se tornaram predadores dos seres humanos, consumindo sua carne e bebendo seu sangue em rituais impiedosos. A corrupção não parou na carne humana. Os vigilantes começaram a manipular o DNA de animais, tentando cruzar espécies que a natureza jamais intencionava misturar. O resultado foram quimeras e monstros que hoje chamamos de mitologia, mas que naquela época eram realidades biológicas aterrorizantes e frutos profanos. Os vigilantes ensinaram a metalurgia e a arte da guerra. Azazel instruiu os homens a forjar espadas e escudos, transformando tribos em máquinas de combate organizadas. Este conhecimento precoce trouxe uma violência sem precedentes, onde o metal servia apenas para o derramamento de sangue inocente em larga escala. Além das armas, outros vigilantes ensinaram a arte da sedução e da alteração da aparência natural. Trouxeram o uso de cosméticos e pedras preciosas, focando no orgulho e na vaidade. Essas práticas visavam desviar a humanidade de seu propósito espiritual, prendendo-a em uma busca incessante por prazeres materiais. O currículo proibido incluía a astrologia, a leitura das estrelas e os movimentos das nuvens.
Essas formas de adivinhação buscavam contornar a ordem divina, prometendo poder através do conhecimento do futuro. A humanidade tornou-se dependente de sinais celestiais interpretados por mestres rebeldes que buscavam controle total. Eles também compartilharam segredos de botânica e farmacologia, mas não para o bem comum. Introduziram o uso de raízes e plantas para encantamentos e feitiçaria. O que poderia ser medicina tornou-se veneno e controle mental, aprofundando a dependência humana em relação aos segredos trazidos pelos caídos. Fisicamente, os Néfilim possuíam traços que os diferenciavam drasticamente. Muitas ossadas encontradas exibem fileiras duplas de dentes e 6 dedos em cada extremidade. Essas anomalias genéticas eram sinais de sua linhagem híbrida, conferindo-lhes uma vitalidade e força que nenhum ser humano comum poderia sequer imaginar ou resistir. O clamor da terra subiu aos céus e a resposta foi o dilúvio. Esta catástrofe global não foi apenas chuva, mas um reset sistemático para limpar a contaminação genética. O Criador decidiu que toda a carne corrompida deveria ser enterrada sob milhas de sedimentos para permitir o renascimento. No entanto, a Bíblia afirma que havia gigantes também depois. Isso implica que a linhagem persistiu, reaparecendo em Canaã como os filhos de Anak. Quando Moisés enviou os espias, eles retornaram com pavor, sentindo-se como gafanhotos diante de guerreiros de estatura colossal que dominavam as terras férteis. Os Refaíns e os Zanzumins eram tribos de gigantes que mantinham cidades fortificadas e dominavam as rotas comerciais. Eles não eram apenas fortes, mas estrategistas cruéis. O rei Og de Basan, cujo leito de ferro media mais de 4 metros, é um dos exemplos mais documentados dessa resistência. Golias de Gate representa o suspiro final dessa linhagem na região. Com quase 3 metros de altura e vestindo uma armadura de bronze pesadíssima, ele era o símbolo do poderio físico contra o qual a humanidade comum nada podia fazer. Sua queda foi o marco do fim da soberania física dos gigantes. Se esses seres eram reais, sua marca deve estar nas pedras. Em Baalbek, no Líbano, o triliton consiste em pedras de 800 toneladas elevadas a alturas impossíveis. Para um gigante, essas massas seriam manejáveis. A precisão dos cortes sugere uma tecnologia que superava em muito as ferramentas de bronze. No Egito, a Grande Pirâmide de Gizé permanece como um testamento de precisão matemática absoluta. Como blocos de granito de 70 toneladas foram transportados por 800 quilômetros, vai elevados com precisão milimétrica. A teoria oficial de rampas vai escravos parece uma tentativa desesperada de ignorar uma força e tecnologia muito superiores. Atravessando o oceano para os Andes peruanos, encontramos Sacsayhuamán. Aqui, blocos poligonais de 200 toneladas se encaixam sem qualquer argamassa. As pedras parecem ter sido vitrificadas, amolecidas por um calor intenso que a ciência moderna não consegue explicar, permitindo que se moldassem como argila nas mãos de gigantes. Em Pumapunku, na Bolívia, os blocos de andesito exibem ângulos retos perfeitos e furos de precisão que sugerem o uso de máquinas industriais. A dureza da rocha torna as ferramentas de bronze inúteis. Estamos diante das oficinas de uma era onde a matéria era manipulada por mentes e mãos não humanas. Nammadol, na Micronésia, é uma cidade construída sobre recifes de coral com colunas de basalto pesando até 50 toneladas. As lendas locais insistem que magos fizeram as pedras voarem para o lugar.
Essa levitação acústica é um tema recorrente em quase todos os locais associados aos Nefilim e seus pais celestiais. Até mesmo na Europa, o círculo de Stonehenge carrega histórias de uma era de gigantes. Lendas medievais afirmavam que o mago Merlin trouxe as pedras da Irlanda com a ajuda de seres de estatura colossal. A Dança dos Gigantes não era apenas um nome poético, mas uma memória de quem possuía a força para erguer o céu. Aqui no Brasil, as lendas indígenas das tribos da Amazônia falam de homens brancos, ruivos e gigantes que habitavam cavernas profundas. Esses seres eram temidos e respeitados, possuidores de conhecimento sobre as estrelas e a cura. Seriam estes os descendentes diretos dos vigilantes que buscaram refúgio nas densas selvas sul-americanas após o cataclismo? A enigmática Pedra do Ingá, na Paraíba, exibe símbolos que desafiam qualquer interpretação simplista. Alguns pesquisadores associam essas gravuras a mapas estelares e genealogias de seres não humanos. O Brasil parece ser um imenso arquivo a céu aberto de uma história que a arqueologia tradicional ainda hesita em ler completamente. Nos estados do Acre e Rondônia, geoglifos gigantescos visíveis apenas do céu revelam formas geométricas perfeitas. Quem desenhou essas estruturas em uma escala tão vasta em tempos remotos? A precisão e a dimensão sugerem arquitetos que viam o mundo de uma perspectiva elevada, possivelmente os próprios homens de renome das Escrituras. Essa onipresença de mitos sobre gigantes não é coincidência. Dos titãs gregos aos Kinametsin astecas, a memória de uma raça superior de híbridos está gravada no DNA da cultura humana. Quase todas as civilizações antigas começam com a história de deuses ou gigantes que trouxeram a civilização antes de serem destruídos. Mas onde estão as evidências biológicas? Durante o século XIX, jornais americanos e brasileiros relataram descobertas de esqueletos gigantes em montículos e cavernas. Muitas dessas ossadas exibiam características anômalas, como a polidontia, a presença de fileiras duplas de dentes e 6 dedos nas mãos e nos pés, exatamente como descrito na Bíblia. O Smithsonian Institution é frequentemente acusado de ser o destino final dessas descobertas proibidas. Relatos indicam que milhares de esqueletos foram recolhidos e permanentemente escondidos em arquivos secretos. O objetivo seria preservar o dogma da evolução linear, ocultando qualquer prova de que uma raça híbrida superior já governou o nosso planeta. Imagine o impacto mundial de exibir um fêmur de 2 metros em um museu nacional. Isso provaria instantaneamente que os textos de Enoque e os mitos gregos eram relatos históricos precisos. A ciência oficial prefere o silêncio e a negação para evitar ter que reescrever todos os livros didáticos e abalar o status quo acadêmico. Em 1964, no Equador, o padre Carlos Vaca encontrou restos de um esqueleto humanoide de 7 metros de altura. Esses fragmentos foram analisados por especialistas que confirmaram sua estrutura humana, embora em escala colossal. Após a morte do padre, a coleção desapareceu sob circunstâncias misteriosas, seguindo o padrão de supressão institucional. Nas cavernas de Lovelock, em Nevada, lendas dos índios Paiute falam de uma guerra contra gigantes ruivos canibais. Escavações reais encontraram sandálias de 40 centímetros e cabelos avermelhados que não pertenciam a nenhuma tribo local. Novamente, a evidência física foi mantida longe do público, para evitar perguntas desconfortáveis sobre nossa origem. A polidontia e a hexadactilia, 6 dedos, são marcas genéticas recorrentes nos relatos de Nefilim. Na Bíblia, o gigante de Gate possuía essas características.
Essas mutações indicam uma linhagem que divergiu drasticamente do Homo sapiens, sugerindo uma manipulação deliberada do código genético por inteligências externas e rebeldes. Na ilha de Sardenha, as chamadas tumbas dos gigantes guardam segredos que arqueólogos locais hesitam em divulgar completamente. Moradores afirmam que ossos imensos foram retirados dessas estruturas e levados por autoridades sob sigilo absoluto. A Sardenha parece ter sido um dos últimos refúgios dessa raça antes de sua extinção física. A extinção dos Nefilim não foi apenas resultado do dilúvio, mas de uma guerra civil fratricida instigada pelos próprios arcanjos. O livro de Enoque descreve como eles foram induzidos a lutar entre si até que ninguém restasse. A violência inerente ao seu DNA híbrido foi, ironicamente, a causa de sua própria aniquilação. No entanto, a semente dos caídos parece ter encontrado formas de persistir. O conceito de sangue azul em linhagens de elite ao redor do mundo pode ser uma referência oculta à ascendência dos vigilantes. Essas famílias manteriam sua pureza genética através de casamentos seletivos, preservando uma herança que remonta ao Monte Hermon. O transhumanismo moderno, com sua obsessão pela imortalidade e pelo aprimoramento genético, pode ser visto como a nova face da agenda de Azazel. Estamos tentando, mais uma vez, usar o conhecimento tecnológico para transcender os limites humanos, arriscando repetir a mesma catástrofe que destruiu o mundo antediluviano. Analisar os Nefilim exige coragem para questionar tudo o que nos foi ensinado. Exige olhar para as pedras de Baalbek e para os ossos escondidos com olhos desprovidos de preconceito. A verdade sobre nossa origem é a chave para entendermos o conflito cósmico que ainda molda o destino da nossa espécie. A fome dos Nefilim não era apenas uma necessidade biológica, era uma força destrutiva que consumia biomas inteiros em semanas. Imagine o impacto ecológico de milhares de seres com 10 metros de altura. Quando a megafauna foi extinta, o mundo tornou-se um cenário de escassez e desespero, forçando os gigantes a canibalizarem a própria criação divina. A manipulação genética realizada pelos vigilantes não se limitou aos humanos. Eles buscaram corromper toda a carne da terra, cruzando animais de espécies distintas para criar quimeras que serviam como montarias ou guardiões. As esfinges e os grifos da mitologia podem ter sido registros visuais de experimentos biológicos reais e aterrorizantes que habitavam as cidades antediluvianas. O conhecimento proibido ensinado por Azazel incluía a metalurgia de alta precisão. Eles forjaram armas que não eram apenas grandes, mas imbuídas de uma tecnologia que parecia mágica para os humanos da época. Espadas que nunca perdiam o fio e armaduras que repeliam qualquer golpe de bronze. A guerra tornou-se uma ciência de extermínio sob o comando dos caídos. À medida que o sangue humano era derramado em rituais de sacrifício aos gigantes, a terra clamou por justiça. Os textos antigos descrevem uma ressonância espiritual de dor que chegou aos planos superiores. A decisão do dilúvio não foi um ato de fúria, mas uma intervenção cirúrgica de emergência, para evitar que a alma humana fosse permanentemente asfixiada pela maldade Nefilim. Antes das águas subirem, os líderes dos vigilantes foram capturados. Eles foram forçados a assistir à destruição de seus filhos, os Nefilim, em uma guerra civil brutal. Depois foram acorrentados no Tártaro, um abismo dimensional abaixo da crosta terrestre, onde permanecem em um estado de estase espiritual até o fim dos tempos, segundo as profecias de Enoque. Mas como os gigantes reapareceram também depois do dilúvio? A teoria mais aceita entre os pesquisadores de história alternativa é a persistência de traços genéticos recessivos.
Noé era perfeito em suas gerações, referindo-se à sua pureza genética, mas suas noras poderiam carregar fragmentos latentes do DNA vigilante que se manifestaram gerações depois em Canaã. Os espias israelitas que entraram em Canaã ficaram paralisados ao ver os filhos de Anak. Eles relataram cidades cujas muralhas tocavam o céu. Para uma população de nômades, enfrentar seres de 4 metros de altura, treinados na guerra e fortificados em fortalezas de pedra, parecia uma missão suicida. O pavor era biológico, uma resposta instintiva à presença de predadores superiores. Os Refaíns eram conhecidos como os Terríveis. Eles habitavam a região de Bazã, um local repleto de estruturas megalíticas que ainda hoje desafiam a explicação. Esses gigantes não eram apenas brutos, eles mantinham uma cultura de sofisticação militar e esoterismo, preservando os segredos de seus pais celestiais para dominar as nações vizinhas através do medo e do ocultismo. O rei Og de Bazã é descrito como o último dos gigantes daquela região. Sua cama de ferro era preservada como uma relíquia histórica, medindo mais de 4 metros de comprimento por quase 2 de largo. Og governava um reino de 60 cidades fortificadas, todas com portões de bronze maciços, que nenhum exército humano comum conseguia derrubar sem auxílio divino. Golias de Gate, o adversário de Davi, era um campeão filisteu de linhagem Néfilim tardia. Ele não era apenas alto, ele possuía uma densidade óssea e muscular que o tornava uma máquina de guerra viva. Sua armadura pesava o equivalente a um homem adulto, e sua lança era como um mastro de tecelão. Sua derrota marcou o fim da era dos campeões físicos. Com a morte dos últimos gigantes físicos, sua influência não desapareceu. Ela apenas mudou de plano. Os espíritos dos Nefilim mortos, por serem híbridos, não têm permissão para entrar no descanso eterno. Eles tornaram-se os demônios, ou espíritos familiares, que buscam interagir com a humanidade através do espiritismo e do ocultismo, tentando recuperar sua influência perdida na Terra. A ciência moderna encontrou o chamado DNA fantasma em populações da Melanésia e de partes da África. São sequências genéticas que não pertencem a nenhum ancestral humano conhecido. Seriam esses os restos moleculares da hibridização vigilante? Enquanto a academia se cala, o nosso código genético grita a verdade sobre uma intervenção externa ocorrida há milênios. Em 2002, nas montanhas de Kandahar, Afeganistão, um incidente militar secreto chocou as forças especiais americanas. Uma patrulha teria encontrado e abatido um gigante de 4 metros de altura, com cabelos ruivos e 6 dedos. O corpo foi rapidamente transportado sob sigilo absoluto. Este relato sugere que alguns remanescentes podem ainda estar em estase em cavernas isoladas. Por que governos investem bilhões em arqueologia proibida e expedições à Antártida? Existem rumores de que câmaras de estase com gigantes preservados foram encontradas sob o gelo. A tecnologia de congelamento dos vigilantes permitiria que esses seres retornassem em um momento de crise global, sendo apresentados à humanidade como salvadores ou deuses ancestrais. Relatos de exploradores em cavernas do Vietnã e do Brasil mencionam pegadas humanoides massivas gravadas em pedra sólida em locais inacessíveis. Esses vestígios biológicos são sistematicamente ignorados ou destruídos por agências de preservação histórica que parecem trabalhar para manter a narrativa oficial intacta, custe o que custar para a verdade histórica. A metalurgia moderna e a nanotecnologia podem estar inconscientemente replicando os ensinamentos de Azazel.
A busca pelo supersoldado e pelo aprimoramento cibernético é uma tentativa de recriar o Nefilim através da ciência. O que antes era biológico e celestial, agora busca ser sintético e digital, mas a intenção de domínio absoluto permanece a mesma. O uso de substâncias farmacológicas para abrir portais ou expandir a consciência tem raízes no conhecimento botânico proibido dos vigilantes. Eles sabiam como manipular a química do cérebro para permitir a possessão por entidades desencarnadas. Hoje, vivemos uma explosão de práticas que buscam essa mesma conexão, muitas vezes sem entender os perigos espirituais envolvidos. Algumas linhagens de elite ao redor do mundo afirmam possuir o sangue azul, uma referência oculta ao sangue rico em cobre que alguns híbridos teriam possuído. Essas famílias acreditam que sua herança Nefilim as torna superiores ao resto da humanidade, justificando seu controle sobre as finanças, a política e a cultura global através dos séculos. O transhumanismo é o capítulo final desta agenda. Ao fundir a biologia humana com a inteligência artificial, estamos criando um novo tipo de híbrido. Se os Nefilim eram a mistura do divino com o carnal, o Homo tecnológicos é a mistura do carnal com o digital, um ser sem alma, perfeitamente controlável. Ao chegarmos a este ponto da nossa investigação, a pergunta não é mais se os gigantes existiram, mas por que fomos condicionados a rir dessa possibilidade? Ocultar os Nefilim é ocultar a nossa própria vulnerabilidade perante forças que nos veem apenas como gado ou laboratório. A verdade está diante de nós, gravada em pedra e no nosso próprio sangue. Entramos agora no território do grande silêncio. Por que, se existem tantos relatos históricos, não vemos essas ossadas nos museus? A resposta reside em uma política de supressão sistemática, iniciada no século XIX, onde qualquer descoberta que desafiasse a cronologia oficial era rapidamente recolhida e removida do olhar do público. Durante a expansão para o oeste dos Estados Unidos, milhares de montículos funerários foram escavados. Jornais da época, como o New York Times, relataram esqueletos de 3 metros com características físicas bizarras. No entanto, assim que o Smithsonian Institution assumia o controle das escavações, os registros simplesmente evaporavam dos arquivos públicos. Esta supressão não era apenas por ignorância, mas por ideologia. Aceitar a existência de gigantes significava validar textos religiosos e apócrifos, o que destruiria a narrativa do destino manifesto e a teoria da evolução linear que estava sendo estabelecida como a verdade absoluta da ciência moderna e acadêmica. No Brasil, relatos de ossadas gigantes surgiram em Minas Gerais e na Bahia desde o período colonial. O naturalista Peter Land encontrou evidências de seres humanos convivendo com a megafauna, mas muitos dos achados mais incômodos foram enviados para a Europa e nunca mais foram submetidos a uma análise independente. A Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, é um dos maiores enigmas do nosso solo. Enquanto a ciência oficial diz ser apenas erosão, a semelhança com um rosto monumental e inscrições fenícias sugere uma intervenção sobre-humana. Seria este o túmulo de um antigo governante de linhagem Nefilim que cruzou os oceanos? No Piauí, o Parque Nacional de 7 Cidades apresenta formações que lembram ruas, monumentos e templos de uma cidade petrificada. As lendas locais falam de uma civilização antes dos homens. A precisão geométrica de algumas dessas rochas aponta para uma infraestrutura antediluviana que sobreviveu à fúria das águas e do tempo. A Amazônia brasileira esconde sob sua densa vegetação geoglifos de proporções massivas que só podem ser compreendidos do alto.
A escala dessas obras sugere que seus construtores tinham uma percepção espacial que não condiz com tribos nômades primitivas, mas sim com uma engenharia herdada dos vigilantes e seus descendentes. Pesquisadores independentes afirmam que existem túneis subterrâneos que conectam o Brasil ao restante da América do Sul. Esses caminhos, conhecidos como Peabiru, podem ter servido como rotas de fuga para os gigantes durante as catástrofes. Muitos desses acessos hoje são protegidos por segredo militar ou isolamento geográfico. O padre Carlos Vaca, no Equador, documentou ossadas que desafiam a física. Ele possuía fragmentos de um esqueleto de 7 metros de altura. Após sua morte, a coleção foi limpa por agências internacionais. Este padrão de confisco sistemático prova que existe um esforço global para manter a humanidade ignorante. A polidontia, a presença de dentes duplos, é uma característica genética que persiste em algumas famílias até hoje. Se você ou alguém que conhece possui dentes extras ou 6 dedos, você pode estar carregando um fragmento genético direto dos Nefilim. O sangue dos gigantes ainda circula silenciosamente entre nós. Por que os gigantes tinham 6 dedos? Na tradição esotérica, o número 6 está ligado à perfeição física e ao domínio sobre a matéria. Essa característica permitia uma pegada e um equilíbrio superiores, fundamentais para guerreiros de elite que manejavam armas pesadas demais para qualquer humano comum carregar. As tumbas dos gigantes na Sardenha são estruturas ciclópeas que geram anomalias magnéticas. Visitantes relatam curas espontâneas e estados alterados de consciência. Essas construções não eram apenas sepulcros, mas máquinas de ressonância projetadas para interagir com a energia da Terra, um conhecimento ensinado pelos vigilantes em tempos primordiais. Na Bíblia, o gigante Ishbi-Benob tentou matar o rei Davi com uma lança que pesava quase 4 quilos apenas na ponta. O relato destaca que esses seres não eram apenas altos, mas possuíam uma força funcional que os tornava tanques biológicos no campo de batalha antigo e medieval. A inteligência desses híbridos era vasta, pois herdaram a memória genética dos vigilantes. Eles sabiam prever eclipses, manipular frequências sonoras, construir sistemas hidráulicos complexos. A imagem do gigante burro é uma invenção moderna para nos fazer esquecer que eles eram os arquitetos originais da nossa civilização. Quando olhamos para as pirâmides de todo o mundo, vemos uma rede conectada, do Egito à China, do México ao Brasil. Essa rede megalítica foi projetada para estabilizar a crosta terrestre após o dilúvio. Os gigantes eram os supervisores dessa obra global de restauração planetária e energética. Relatos de avistamentos modernos continuam a surgir em áreas de difícil acesso, como as Ilhas Salomão. Nativos falam de gigantes que vivem dentro de montanhas e que possuem luzes misteriosas. Esses relatos coincidem com o fenômeno UFO, sugerindo que os Nefilim e seus pais operam em múltiplas dimensões simultaneamente. O DNA mitocondrial de certos grupos humanos apresenta saltos evolutivos inexplicáveis. Cientistas honestos admitem que parece haver uma mão invisível que alterou o código genético humano há cerca de 12.000 anos. Essa data coincide perfeitamente com o período final da Era dos Gigantes e do Dilúvio. O Projeto Nefilim não terminou com a morte física dos gigantes. O objetivo final dos vigilantes é a hibridização total da alma humana. Através da tecnologia e da inteligência artificial, eles buscam criar um novo recipiente para suas essências, removendo a centelha divina que o Criador depositou em cada um de nós.
Vivemos em uma época onde o véu está se tornando fino. As descobertas arqueológicas não podem mais ser contidas pelo Smithsonian ou por qualquer agência. A internet permitiu que a verdade sobre os gigantes se espalhasse, e essa informação é o primeiro passo para a nossa libertação espiritual e mental. A história dos Nefilim é a história da nossa resistência. Ao reconhecermos a existência desses tiranos do passado, entendemos as táticas dos tiranos do presente. Somos os herdeiros de uma linhagem que sobreviveu ao extermínio e que agora deve reivindicar sua soberania sobre a própria história e destino. O incidente do gigante de Kandahar, em 2002, permanece como um dos segredos militares mais bem guardados. Relatos de soldados das forças especiais descrevem um confronto em uma caverna isolada com um ser de 4 metros, cabelos ruivos e uma lança primitiva. Este evento sugere que os Nefilim não são apenas poeira do passado. Testemunhas afirmam que o corpo do gigante de Kandahar foi levado em uma aeronave militar especial sob escolta pesada para bases secretas nos Estados Unidos. Por que tanto segredo sobre um mito? A existência biológica de tal ser forçaria o reconhecimento de que a história humana é muito mais estranha do que o Pentágono admite. Na Antártida, sob quilômetros de gelo milenar, anomalias térmicas e de radar sugerem a existência de estruturas massivas. Rumores sobre câmaras de estase contendo gigantes em hibernação circulam entre ex-militares. O degelo das calotas polares pode estar revelando, involuntariamente, o que foi selado para não ser despertado nesta era. A ciência da edição genética CRISPR pode ser o novo portal para a agenda dos vigilantes. Ao corrigirmos o DNA humano, estamos, na verdade, abrindo espaço para a reintrodução de traços híbridos que o dilúvio tentou eliminar. O que chamamos de progresso médico pode ser a reconstrução laboratorial dos antigos tiranos bíblicos. Profecias de diversas culturas indicam que os gigantes retornarão no fim dos tempos. Esse retorno pode não ser uma caminhada física, mas uma manifestação através de tecnologias de inteligência artificial a interfaces cérebro-computador. O espírito dos Nefilim busca, mais uma vez, um recipiente para governar a humanidade de forma absoluta e invisível. O transhumanismo busca a imortalidade, o mesmo desejo que levou os vigilantes a cruzarem as barreiras dimensionais. Ao tentarmos nos tornar deuses através da máquina, estamos repetindo o erro do Monte Hermon. A promessa de evolução é a isca para a perda total da nossa centelha divina original. A rede megalítica global, que conecta as pirâmides do Egito, as estruturas de 7 cidades no Brasil e Stonehenge, está sendo reativada por frequências eletromagnéticas modernas. Essas construções eram máquinas de energia que os gigantes operavam para controlar a ressonância do planeta em benefício de seus senhores celestiais. Os espíritos familiares do ocultismo moderno são, segundo a teologia de Enoque, as essências desencarnadas dos Nefilim mortos. Sem corpos físicos, eles buscam hospedeiros humanos para influenciar a cultura, a música e as leis, preparando o mundo para a aceitação de uma nova ordem governada pelos caídos. Avistamentos modernos de OVNIs frequentemente ocorrem sobre locais de ruínas megalíticas. Existe uma conexão intrínseca entre os discos voadores e os vigilantes. Eles não são visitantes de outros planetas, mas seres interdimensionais que sempre estiveram aqui, monitorando e manipulando a linhagem que eles mesmos corromperam na antiguidade. O segredo do sangue azul das elites globais é mantido através de rituais de linhagem que remontam aos reis gigantes de Canaã.
Eles acreditam que o DNA híbrido lhes confere uma superioridade intelectual e o direito de gerir as massas como gado, seguindo a hierarquia estabelecida pelos anjos rebeldes. Para despertar, precisamos aprender a ler as entrelinhas da história oficial. Cada megálito de 1000 toneladas é um grito da verdade. Ocultar os gigantes é ocultar a nossa própria força. Se fomos capazes de sobreviver aos tiranos do passado, somos capazes de vencer as manipulações do presente. No Brasil, novos sítios arqueológicos estão sendo descobertos no interior, revelando ossadas que não se encaixam na narrativa de tribos primitivas. É nossa responsabilidade exigir que esses achados sejam analisados de forma transparente, sem a intervenção de agências que buscam apenas manter o status quo acadêmico internacional. O livro de Enoque nos diz que a verdade seria revelada para a geração final. Vivemos o tempo onde o que foi sussurrado em cavernas está sendo gritado nos telhados digitais. A informação é a arma que desmonta o controle milenar que os vigilantes e seus descendentes exerceram sobre a humanidade. A arqueologia proibida é o primeiro passo para o resgate da nossa soberania espiritual. Ao entendermos que nossa espécie foi alvo de um projeto de hibridização, podemos escolher fechar os portais que foram abertos e reivindicar nossa pureza e liberdade como seres criados à imagem do divino. As pegadas de pedra em todo o mundo não são apenas relíquias, são avisos. Elas nos lembram que o poder sem ética e a ciência sem alma levam inevitavelmente à autodestruição. O destino dos Nephilim serve como o maior alerta para a nossa civilização tecnológica atual, que flerta com os mesmos erros. Noa e sua linhagem foram preservados por serem perfeitos em suas gerações. Manter a nossa integridade biológica e espiritual é o maior ato de resistência que podemos praticar hoje. Não se deixe seduzir por promessas de upgrade que exijam a entrega da sua essência mais profunda e sagrada. O Brasil, com sua terra rica e mistérios inexplorados, tem um papel crucial no despertar desta verdade. Nossas selvas e montanhas guardam os ecos de uma era de gigantes que ainda espera para ser contada. Somos os guardiões de segredos que podem mudar a percepção do mundo inteiro. Ao encerrarmos este dossiê, convidamos você a não apenas acreditar, mas a investigar por si mesmo. Olhe para as estrelas, questione as pedras e ouça o que o seu próprio sangue tem a dizer. A história oficial é apenas o cenário, a verdade é o que acontece nos bastidores das eras. Inscreva-se em nosso canal e faça parte desta jornada pelo inexplicável. Comente suas teorias e compartilhe suas próprias descobertas. No Brasil e no mundo, a resistência à mentira cresce a cada dia, e sua voz é fundamental para quebrarmos o silêncio que nos cercou por tanto tempo. Isto é Crônicas do Inexplicável, onde a história que você conhece termina e a verdade oculta finalmente começa a respirar. Mantenha-se vigilante, mantenha-se curioso e, acima de tudo, mantenha-se humano. Até a nossa próxima incursão pelos segredos que as sombras tentam esconder.